Poema 41. O paraíso é o mundo do belo. Os sentimentos de seus habitantes são igualmente belos. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a inverdade, o mal e a feiura. Vou explicar sobre os mesmos, mas creio que a inverdade e o mal dispensam explicações. Portanto, vamos falar a respeito da feiura. Neste mundo existem muitas coisas equivocadas. Há casos em que a feiura se associa à verdade e ao bem. Ao se depararem com tais casos frequentemente, as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos, não são poucas as pessoas que, alimentando-se e vestindo-se precariamente, morando em casebres, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem tão desfavoráveis a ponto de não conseguirem sobreviver, isso seria inevitável. Algumas, porém, mesmo tendo condições melhores, preferem aquelas formas de vida, o que não acho nada interessante. Entre elas, encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinência como um aprimoramento que eles mesmos consideram como um modo de viver digno e admirável. O povo que os observa considera-os pessoas sublimes. No entanto, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, uma vez que negligencia um fator importantíssimo, que é o belo. Por conseguinte, tem-se como resultado verdade, bem e feiura. Neste sentido, desde que sejam condizentes e não fujam às condições de cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia devem ser as mais belas possíveis, pois estarão de acordo com a vontade divina. Mais do que uma satisfação pessoal, o belo causa uma sensação agradável aos outros. Assim sendo, podemos dizer que ele é uma espécie de boa ação. Antes de mais nada, à medida que uma sociedade eleva seu grau de civilidade, é natural que tudo se torne belo. Essa é a verdade. Numa simples observação, podemos notar que, nos primórdios da história, não existia praticamente nenhuma beleza no cotidiano. Podemos dizer que o desenvolvimento da cultura é um dos aspectos do aperfeiçoamento do belo. Naturalmente, no nível individual, mesmo os homens devem procurar manter a beleza, a fim de causar uma impressão positiva junto às pessoas. As mulheres, principalmente, devem buscar deixar tudo mais belo. Talvez seja indiscrição da minha parte, mas essa é a realidade. É importante ter atenção quanto à limpeza dos aposentos da casa, varrendo-os de modo que permaneçam bem limpos, tendo especial cuidado para não haver teias de aranha no teto. Da mesma forma, precisam deixar tudo devidamente organizado ou guardar o que seja desagradável à vista. Assim, não só os familiares, como também as visitas se sentirão bem, fazendo com que surja naturalmente o respeito. Dessa maneira, aumentará igualmente o conceito do chefe da família. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências. Para isso, não há necessidade de despender muito dinheiro, pois se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e com boa aparência, não só causaremos uma sensação agradável aos transeuntes, como também influenciaremos positivamente o turismo nacional. A esse respeito, soube que na Suíça, o que talvez se justifique em parte pela sua pequena área, tanto as ruas como as praças públicas
são mantidas limpas e, por essa razão, a sensação que se tem é realmente aprazível. Este é um dos grandes motivos pelos quais este país recebe tantos turistas. Portanto, ele nos serve como uma boa referência e exemplo. As razões expostas mostram que nós, japoneses, devemos cultivar amplamente o senso do belo. Assim, exerceremos uma inesperada e boa influência não só no plano individual, mas também em nível local e até nacional. Além do mais, por meio dessa atmosfera de beleza, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e creio que com isso os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão significativamente, o que se constituirá, consequentemente, um dos fatores determinantes para a concretização do paraíso terrestre. Para finalizar, escreverei a meu respeito. Desde jovem, eu gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em pequenos espaços e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores, no outono, as folhas coloridas das árvores. Agora, pela graça de Deus, minha vida é mais afortunada. Portanto, poder apreciar o belo livremente constitui uma contribuição para a realização das atividades da obra divina. Desconhecendo esse fato, é inevitável que terceiros achem que levo uma vida luxuosa. Desde tempos antigos, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas vivendo na pobreza e realizando penitências. Quando me comparam a eles, talvez achem minha forma de agir bastante estranha pelas diferenças observadas. A verdade é que aquela época era o mundo da noite e as religiões expandiam a fé mesmo estando no inferno. Finalmente, chegou a época de transição, ou seja, o momento atual está se transformando no mundo do dia e, contrariamente, a salvação pode se dar quando vivemos no paraíso. É necessário, pois, pensar profundamente a esse respeito. Para encerrar, desejo falar a respeito do comunismo. Dizem que seu objetivo é a construção do paraíso, mas além dos demais aspectos, a concepção do belo de seus militantes é muito escassa. Portanto, enquanto o comunismo não agregar o belo, ele não se tornará um sistema verdadeiro. 11 de julho de 1951